Salve você aí de casa, você que fez agora pela manhã a prova da Prefeitura da Barra dos Coqueiros de nível superior. Eu passo rapidamente para você o gabarito das questões de raciocínio lógico matemático. Foram 6 questões de um nível bem legal, um nível assim bastante elevado. Eu vou colocar as questões de referência aqui, porque a Banca Sebrasp às vezes muda a ordem das questões entre as provas, mas não muda as questões, tá bem? Na prova que nós recebemos aqui, carinhosamente de um aluno, nós temos na questão 16, aquela questão que falava sobre, em um prédio existem apartamentos de um destes 3 tipos, tipo A, 3 quartos por apartamento, tipo B, 4 quartos e tipo C, de 5 quartos. Em certo andar desse prédio, existem alguns apartamentos de tal modo que a soma do número desses apartamentos totaliza 26 apartamentos, tá bem? E aí ele dava aqui algumas opções para nós. É uma questão de aritmética pura, não havia fórmula, tampouco havia uma maneira matemática para você resolver. Tinha que ir testando a alternativa mesmo, e a alternativa correta foi a alternativa E de escola. Portanto, naquela questão que fala sobre os apartamentos com 3 quartos, 4 quartos e 5 quartos, a alternativa correta era, nesse caso aqui, a alternativa E, a alternativa que dizia: pode existir pelo menos um apartamento de cada tipo. Se na sua prova mudou a ordem, de repente fosse a questão 18, por exemplo, e se ele embaralhou as alternativas, a alternativa correta é a que fala: pode existir pelo menos um apartamento de cada tipo. Nessa prova aqui temos a alternativa E de escola. Próxima questão. É a questão que vai aparecer agora pra gente, e essa questãozinha, fica tranquilo aí que eu limpo rapidinho, e essa questão fala o seguinte, ó, rapidão, a gente vai lá. Considere o seguinte argumento: o boto cor-de-rosa possui asas e possui patas, todo animal amazônico possui patas, todo animal fluvial possui asas, e o boto cor-de-rosa é um animal fluvial amazônico. Na nossa prova aqui, é a questão 17, era aquela questão que falava do argumento do boto cor-de-rosa, certo? A alternativa correta é a alternativa que dizia que esse argumento possui 3 premissas. Na nossa prova aqui, foi a alternativa E de escola. Esse argumento possui 3 premissas. Não vou aqui justificar o motivo, né? Só para a gente poder passar rapidinho para você o gabarito. O objetivo é esse. Num outro momento, mais calmo, durante a semana, a gente faz para você questão por questão, mostrando lá a conceituação. Nesse momento, só o gabarito. A alternativa é: esse argumento possui 3 premissas, era a alternativa correta. Avançando, chegamos aqui na questão 18 do nosso modelo, né? A questão 18 era uma questão de diagrama lógico, onde o autor dizia para nós lá que em uma pesquisa feita com um grupo de 100 turistas que visitaram Aracaju, verificou-se que todos eles tinham visitado pelo menos 2 das seguintes praias: Atalaia, Aruana e da Costa. E aí ele passou uma tabela: Atalaia e Aruana eram 40, Atalaia e da Costa também eram 40, Atalaia e da Costa, Aruana e da Costa 40 também. E aí ele tinha algumas afirmações, tinha lá primeira, segunda e terceira. A alternativa correta para essa questão era a alternativa A. Nessa prova aqui, a alternativa A. Apenas o item 2 está correto. Por mais que de repente ele possa ter embaralhado as questões e as alternativas, ele não muda aqui as afirmações, tá? Então, sempre nessa questão aqui, por mais que ele tenha mudado de repente as alternativas, o correto era marcar: apenas o item 2 está correto. A única afirmativa correta: nenhum dos turistas participantes da pesquisa visitou apenas uma das praias citadas. Fechou? Então, para essa questão 18, alternativa correta, item A de aprovado, questãozinha de diagrama lógico. Quem esteve conosco nos cursos que eu fiz aqui pro canal dos concurseiros, fiz um curso de questões passo a passo, questão a questão, bati todos os tópicos do edital. Quem esteve conosco ao longo desse curso achou a questão tranquilidade, porque nós resolvemos várias desse modelo ao longo do nosso curso. Fechou? Avanço. Havia lá uma questão de número 19, para você poder identificar ela, passei sem querer aqui. Para você poder identificar ela, você lembra da figura que tinha aqui, que era um medidor. Eram 2 medidores lá, aparentemente, ou de água ou de luz, eu acho que eram elétricos, inclusive, e aí ele dava algumas opções. Ele dizia que esse primeiro medidor aqui, a cada 15 segundos, ele dava uma volta no sentido horário, 1/4 de volta no sentido horário, ou seja, a cada 15 segundos ele girava 1/4 sentido horário.
O segundo medidor, a cada 25 segundos, ele girava 1/4 no sentido horário também. Passados 4 minutos, foi o que ele falou aqui, após 4 minutos, ele fez algumas afirmações e a alternativa correta era a alternativa D. A alternativa correta dizia o seguinte: o lado B do ponteiro do medidor R1 estará na posição 3 e o lado V do ponteiro do medidor R2 estará na posição de número 4. Essa é a afirmação correta nessa prova, questão 19, alternativa D de dado. Velho, avançamos? Chegamos nessa questão de número 20, era uma questão de simbolização, inclusive na revisão de véspera disse que poderia cair uma questão sobre a simbolização, e nessa questão de simbolização aqui, ele deu uma sentença: um bom estado de saúde é consequência de boa alimentação e da prática regular de atividade física. Sobre isso, a alternativa correta era a alternativa D de dado. Pode ser corretamente representada pela expressão P. Não ligue para esse xizinho aqui, porque é uma prova que nós recebemos carinhosamente de um estudante, foi a que ele marcou. Até agora só errou essa, inclusive. Foi a que ele marcou aqui na prova. Infelizmente, nesse caso, esse nosso aluno acabou trocando, porque era a alternativa D de dado. Pode ser corretamente representada pela expressão P, porque essa é uma proposição simples, um tipo de questão que eu acho sacanagem da banca, uma pegadinha que a banca faz, por vezes fez novamente aqui, era a alternativa D de dado, certo? E a banca finalizou aqui as questões de RLM, foram 6 questões de RLM, com essa questão que falava sobre uma herança. Opa, deixa eu ver se eu consigo voltar. Consigo. Falava sobre uma herança, e aí tinha um total de uma herança, eram 2,7 milhões de reais que deveriam ser distribuídos entre 5 herdeiros. A alternativa correta, nesse caso, era a alternativa C, que dizia assim: a mãe e o terceiro filho receberão juntos um total de 1,3 milhão de reais. Essa é a alternativa correta. Graças a Deus, esse nosso aluno acertou mais uma aqui. Ele, de 6 questões, acertou 5. Eu não sei quem que é esse nosso aluno que mandou aqui gentilmente para nós. Foi a Vanessa que mandou. Foi a Vanessa. A Vanessa, se estiver assistindo aí... Nossa tutora? Então a Vanessa, que é nossa tutora aqui, de 6 questões, ela meteu 5 de RLM, só errou aquela que eu apontei o erro dela lá. Vanessa, obrigado Vanessa, foi muito bem. Esse é o gabarito que nós tivemos da parte de RLM.